pátria que me pariu? Quem foi a pátria que me pariu? O presidente da Câmara dos Deputados norte-americano, Mike Johnson, enviou ao Congresso brasileiro pedindo a imediata destituição do cargo do ministro Alexandre de Moraes por crimes de usurpação do poder, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com o presidente da Câmara dos Estados Unidos, Moraes, então chefe do Tribunal Superior Eleitoral, abusou de recursos públicos de forma totalmente criminosa para perseguir seus desafetos. O relatório de quase 600 páginas do Congresso dos Estados Unidos coloca Moraes como chefe de quadrilha após usar o Estado para cumprir suas ordens absurdas de legais, chefiando um órgão que teria acesso a milhões de dinheiro do contribuinte para ajudá-lo nessa sua sanha autoritária pelo poder. O presidente Mike Johnson entrou em contato com o PGR para dar andamento às denúncias enviadas pelo Congresso dos Estados Unidos. Johnson também é um dos responsáveis por integrar o comitê que investiga cartéis nas Américas, onde revelou que após a justiça brasileira, que resolveu combater velhinhas com a Bíblia na mão e prender jornalistas, deputados e até mesmo militares do Exército, criminosos internacionais estão se refugiando no Brasil graças à benevolência do Supremo, onde o presidente da Câmara dos Estados Unidos classificou o Brasil como sendo um paraíso para criminosos. A pedido do presidente Mike Johnson, o FBI resolveu incluir o Brasil na lista onde países que têm juízes de cortes superiores veementemente favorecem criminosos, incluindo chefões de grandes cartéis, que recentemente a Interpol revelou que o Brasil abriu as portas com a chegada desse governo liderado por bandidos. Johnson vê com extrema preocupação o avanço de criminosos poderosos, corrompendo as instituições, visto que o ministro do Supremo favoreceu para que um ex-presidiário voltasse à cena do crime. Caso contrário, se Moraes não tivesse garantido que o ex-presidiário assumisse o poder, provavelmente acabaria preso, já que o delegado Rodrigo Bartolomei teria indiciado o ministro na Polícia Federal por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Foi somente esse bandido voltar para a cena do crime que o ministro conseguiu até mesmo cooptar o Exército Brasileiro, através do comandante da força, que, de acordo com o general Décio Luiz, que descobriu o maior esquema de corrupção dentro das Forças Armadas, Tomás Paiva, comandante do Exército, recebeu milhões para ceder o Exército Brasileiro para o ministro do Supremo. Alexandre de Moraes já destruiu várias investigações que até então eram conduzidas pelo delegado Bartolomei, que teria solicitado à Justiça Federal a quebra de sigilo bancário e telemático do ministro, pois havia elementos que comprovam pagamentos de propinas para o magistrado. O delegado ainda tem aliados dentro da Polícia Federal, onde estariam correndo risco de vida, já que eles sabem demais. Sabem de todo o esquema patrocinado pelo ministro do Supremo, que hoje tem na mão a Polícia Federal, já que até mesmo traficantes entram pela porta da frente para participar de reunião privada com o diretor da Polícia Federal, onde ficou mais do que evidente que o crime organizado tomou conta da instituição que um dia já foi motivo de orgulho e muito respeitada, e agora não passa de uma Gestapo do senhor Alexandre de Moraes. O delegado Bartolomei também foi convocado a prestar depoimento no Senado norte-americano sobre a interferência do Poder Judiciário em investigações que citou o ministro do Supremo como um dos chefes de uma quadrilha. O general Fernando Santana, o chefe do Estado-Maior do Exército, corroborou o pedido do Comando das Forças Especiais do Exército, conhecido como Fantasmas, a força de elite do Exército Brasileiro que nunca estiveram envolvidos em conflitos internos, mas desta vez após o comandante Tomás Paiva ser flagrado vendendo armas do arsenal de guerra para o primeiro comando da capital. O grupo de elite do Exército ordena que o comandante seja devidamente preso nos trâmites legais perante o Tribunal Militar. Caso contrário,
haverá consequências na força, já que Paiva também é acusado de subornar oficiais para assassinar generais que estavam investigando o desaparecimento de armas de guerra. Um dos alvos seria o general Décio Luiz, que chefia o setor de inteligência. Foi descoberto que 2 milhões foi pago a fim de envenenar o general, que já denunciou o comandante por tentativa de assassinato. Além do mais, Paiva utilizou laranjas para movimentar o dinheiro. Para o general, que já suspeitava das atividades ilícitas do comandante, mesmo após ser indicado ao cargo de comandante do exército, inúmeros oficiais da força foram até o Superior Tribunal Militar para denunciar o gabinete de Paiva, que ordenou que mandassem destruir notas frias, que foram emitidas para superfaturar produtos, a fim do dinheiro ser desviado sem que houvesse qualquer suspeita ilícita. O general Santana elogiou a brilhante investigação do general Décio Luiz, do qual foi através do Departamento de Inteligência do Exército que descobriram o maior escândalo de corrupção dentro das Forças Armadas. Desta vez, mais de 300 mil militares se manifestaram favoráveis para expulsar Paiva da corporação. O índice de aprovação entre os militares é ridículo, apenas 2%, pois a maioria dos militares querem a imediata expulsão de Paiva e, consequentemente, sua prisão. Eles consideram Paiva um traidor e que sua indicação para comandar o exército nada mais foi que política. Além do mais, os oficiais que foram apontados pelo Tribunal Militar, indiciados por formação de quadrilha, traição e corrupção, já foram expulsos do exército e presos. O general Santana falou em travar uma guerra para colocar Paiva na cadeia. Investigações revelaram todo esse esquema juntamente com o poder executivo agindo para corromper as Forças Armadas, ao ter indicado um bandido para comandar a força. O general Santana revelou que o exército poderia prender quem atentasse contra a sociedade, se referindo às atividades ilícitas do comandante, que além de ter vendido armas do arsenal de guerra para o PCC, também desviou dinheiro do orçamento da força. Santana é um dos poucos generais que não se corromperam. Assinou uma ordem enviada para o STM juntamente com os mais de 300 mil militares, apoiando a decisão de que o comandante deveria ser imediatamente preso. A inteligência do exército afirmou que descobriu que propinas pagou o chefe do exército, onde teria movimentado em contas de laranjas. O ministro do Superior Tribunal Militar estipula uma pena de 30 anos numa prisão militar e expulsar o comandante por integrar uma quadrilha e ter desviado dinheiro do orçamento do exército. O mesmo ministro do STM condenou outros oficiais à prisão por entender que Paiva, sendo líder, participou ativamente em negociações diretas com políticos e membros do Poder Judiciário. O ministro Lorival condenou a cúpula do exército após descobrir que generais se envolveram com políticos para negociar propinas, que pagou em dinheiro vivo para facilitar o maior caso de corrupção da história das Forças Armadas. O general-ministro do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, o relator do processo contra o comandante da Marinha, votou para expulsar e condenar a 15 anos de prisão na Justiça Militar pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção. O mesmo ministro condenou o comandante do Exército a 30 anos de prisão por considerar que Paiva participou ativamente em negociações diretas com políticos e membros do Poder Judiciário. O ministro Lorival condenou a cúpula do Exército após descobrir que generais de alta patente se envolveram com políticos para negociar propinas, em esquema que pagou em dinheiro vivo para facilitar o emprego de militares em favor de cumprir ordens de ministros do STF. A inteligência do Exército revelou que o comandante recebeu em dinheiro vivo milhões para autorizar a cooptação de militares oficiais, entre eles um ajudante, para que fosse distribuído propinas. A denúncia apresentada pelo chefe da inteligência ao STM. O ministro Lorival recebeu informes sobre os comandantes das Forças Armadas nomeados por Lula estarem recebendo dinheiro vivo da Aeronáutica e Marinha. Foram devidamente acusados no Tribunal Militar. Os militares deram nome de possíveis mais oficiais da Marinha e Aeronáutica que estariam envolvidos no esquema, todos recém-nomeados para cargos de comando. Ao que parece, o Tribunal Militar votará para expulsar os envolvidos da corporação com a perda da patente e prisão. Assim como o ministro Lorival votou para tornar réu no STM e expulsar o comandante Paiva da corporação, julgou favorável para expulsar esses oficiais que participaram no esquema. O ministro do Tribunal Militar, que tem agido com um pulso firme dentro da corte militar, sem deixar-se intimidar pelos bandidos que estão no poder, após indiciar a alta cúpula do Exército
Exército que tem colocado a corporação em descrédito com a chegada ao poder de um bandido. Lorival Carvalho deu fortes declarações no julgamento ao acusar o comandante da Marinha de ter negociado propinas para conceder o apoio de militares da Marinha a fim de servirem às excelências do STF. O coronel do Exército Antônio Rodrigues Alves, um dos investigadores lotados no setor de inteligência que descobriu um dos maiores casos de corrupção envolvendo o comandante condenado pelo STM, Tomás Paiva, além dos armamentos do arsenal de guerra, do qual a mídia tratou de relatar que o Exército foi roubado, no qual, na verdade, o envolvimento do general Tomás Paiva, que recebeu 5 milhões em dinheiro vivo em negociação que resultou em armamento pesado nas mãos do tráfico. Não é a primeira vez que o nome do general Paiva esteja envolvido em casos de corrupção dentro da corporação, como foi denunciado por oficiais do Exército que relataram ao ministro do Tribunal Militar em depoimento onde confessaram que o comandante do Exército seria o líder dessa quadrilha. Em 10 meses desde a posse como comandante da força, já acumula diversas acusações, inclusive o índice de aprovação dentro da própria corporação chegou a somente 5%. O Estado-Maior do Exército pediu a expulsão do comandante da força, alegando que Tomás Paiva cometeu uma grave traição para com o Exército brasileiro. O coronel Alves alega que Tomás Paiva deve ser preso imediatamente por considerar que o comandante do Exército seria o chefe da quadrilha, responsável também por ter desviado mais de 100 milhões do orçamento do Exército na compra de blindados, agindo justamente com o ex-presidiário que colocou esse bandido para comandar a força. Subornou oficiais para atrapalhar as investigações conduzidas pelo setor de inteligência. Atuando sob o comando do general Décio Luiz, o coronel recentemente pediu autorização ao seu superior para dar voz de prisão ao ministro da Defesa, que autorizou a compra de blindados mesmo o valor estando superfaturado, e diversas notas frias foram emitidas para mascarar o preço real. De acordo com o coronel que levou o caso até o chefe do Estado-Maior, general Fernando Santana, pedindo autorização para usar o sistema de monitoramento desenvolvido pela equipe do chefe do Estado-Maior, a fim de monitorar oficiais que foram subornados, a fim de atrapalhar as investigações. Um dos objetivos do general Santana e Décio Luiz é justamente resgatar os valores e princípios que foram destruídos por políticos e militares traidores. De acordo com o general Santana, escolhido como chefe do Estado-Maior, que já acumula o apoio de mais de 300 mil militares que esperam ansiosos para que seja dada a ordem a fim de prender os bandidos corruptos. O comandante do Exército, Tomás Paiva, que confessou ter vendido armas para o tráfico, após ser conduzido por oficiais do Exército a pedido do ministro do Superior Tribunal Militar, Lorival Carvalho, a fim de prestar depoimento sobre a venda de armamento pesado, onde teria confessado o seu envolvimento para com o tráfico. De acordo com o chefe da inteligência que descobriu todo esse esquema do comandante Paiva, o general Décio Luiz, não é a primeira vez que Tomás Paiva é flagrado vendendo armas. Quando era comandante militar do Sudeste, uma grande quantidade de arma de guerra havia desaparecido do quartel, onde estaria lotado o comandante Paiva, que tentou acobertar o caso ao tentar subornar oficiais para esconder as evidências do crime, mas foi pego por investigadores do Exército que trabalham para o chefe da inteligência. Por isso, alguns militares tentaram assassinar o general Décio Luiz, pois o brilhante trabalho do general em descobrir um dos maiores casos de tráfico de armas dentro do Exército tem sido desesperador para essa turma que tentou envenenar o chefe da inteligência. Não é segredo para ninguém que o comandante do Exército não passa de um milico vendido, nem mesmo as forças especiais do Exército Brasileiro, conhecidos por nunca se envolverem em conflitos internos, mas dessa vez o atual comandante do Exército nomeado por Lula foi flagrado por um major, um dos responsáveis por ter levado a alta cúpula das Forças Armadas à Justiça Militar. De acordo com o major, o comandante Tomás Paiva aceitou suborno para fazer vista grossa, termo usado para vender armamento do Exército, do qual o real culpado por vendas de armas do arsenal de guerra sumir seria o comandante, que mandou desligar câmeras do quartel-general, onde várias armas sumiram após o comandante negociar com traficantes, que logo quando esse governo de bandidos voltou para o poder, o tráfico voltou a lucrar e desta vez oficialmente o Exército, que um dia já foi motivo de orgulho, hoje é motivo de vergonha e decepção. Um dos investigadores do setor
setor de inteligência descobriu mais um dos casos de corrupção envolvendo o comandante condenado pelo STM, Tomás Paiva. Além dos armamentos do arsenal de guerra, do qual a mídia tratou de relatar que o exército foi roubado, no qual Tomás Paiva entregou aos traficantes que agora têm armamento de guerra em posse, até porque o tráfico voltou a lucrar bilhões com a volta desse governo corrupto. Em quase 11 meses desde a posse como comandante da força, já acumula diversas acusações, inclusive o índice de aprovação dentro da própria corporação chegou a somente 3%. O Estado-Maior do Exército pediu a expulsão do comandante da força, alegando que Tomás Paiva cometeu uma grave traição para com o Exército brasileiro. O chefe do Estado-Maior, que recentemente pediu autorização ao ministro-general Lorival Carvalho do STM para assumir oficialmente o comando do Exército, a fim de, ao menos, restaurar a lei e a ordem. Um dos críticos mais ferozes da escolha presidencial por nomear comandante das Forças Armadas, o ministro Lorival Carvalho, alegou durante o julgamento que condenou oficiais militares à prisão que o governo do ex-presidiário corrompeu as Forças Armadas. Tomás Paiva deve ser preso imediatamente por considerar que o comandante do Exército é um dos chefes de uma quadrilha responsável por também desviar mais de 100 milhões do orçamento do Exército na compra de blindados superfaturados, através do favorecimento do seu chefe supremo, o ex-presidiário que colocou esse bandido para comandar a força, subornando oficiais para atrapalhar as investigações conduzidas pelo setor de inteligência. O senador Magno Malta saiu em defesa das forças especiais que estão empenhados em acabar com essa ditadura do ministro Alexandre. Desta vez, a maior força de elite do Brasil, conhecidos como GRUMEC, uma unidade militar de operações especiais da Marinha, se aliaram aos fantasmas do Exército, após o poder judiciário passar de todos os limites ao mandar prenderem militares através de ordens ilegais do ministro do Supremo. De acordo com Magno, o Senado Federal não irá fazer absolutamente nada contra essa ditadura imposta pelo Alexandre, já que a maioria dos senadores tem processos no Supremo, não querem arriscar defendendo a nação e seu povo de pessoas que querem transformar o Brasil numa nova Venezuela. Os esforços dos comandantes dos batalhões de operações especiais, tanto da Marinha como do Exército, descobriram que o governo do ex-presidiário desviou milhões do orçamento das Forças Armadas, compras de blindados para o Exército que, de acordo com a inteligência, foi criado notas frias para fraudar compras de milhões de reais. Até porque todos os ministérios do governo do ex-presidiário contam com a ajuda do Poder Judiciário para blindar essas pessoas de serem investigadas por crimes de corrupção, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, já que a polícia secreta do senhor Alexandre está empenhada em perseguir opositores que questionam essas mesmas pessoas que deveriam estar presas. A última vez que essas forças de elite trabalharam juntas foi para acabar com a guerrilha do Araguaia, exterminada em 1975. De acordo com o Centro de Inteligência do Exército, vinculado ao Estado-Maior, as contas das Forças Armadas sofreram um rombo de $500 milhão em 2023. Uma investigação comandada pelo chefe da inteligência, Décio Luiz, sugeriu que o dinheiro foi desviado com o conhecimento do atual comandante, Tomás Paiva, que responde a outros processos no Superior Tribunal Militar sobre sua administração chamada de corrupta. As forças especiais vinculadas ao Estado-Maior deixaram claro que não obedecerão ordens de ministros corruptos do Supremo, após a prisão ilegal de oficiais que estavam servindo no batalhão das Forças Especiais em Goiânia para os comandos anfíbios da Marinha. É questão de tempo para o ministro chegar até os fuzileiros navais, já que o governo corrupto de Luiz Inácio pretende acabar com as forças de elite. O comandante do 1º Batalhão das Forças Especiais se reuniu com o comandante-chefe dos fuzileiros navais para discutirem o que pode ser feito para impedir o avanço dessa ditadura no Brasil. O comandante do GRUMEC, Aristoane Leal de Moura, chamou o comandante da Marinha de traidor e vendido e deveria ser preso imediatamente, já que a força de elite da Marinha tem conhecimento de que o indicado de Luiz Inácio, que comanda a Marinha, permitiu a intervenção de Alexandre nas Forças Armadas. Praticamente, o comandante de Luiz Inácio permitiu que o ministro do Supremo faça o que bem quiser com as Forças Armadas, e isso não será permitido de acordo com o comandante do GRUMEC. Enquanto inúmeros casos de corrupção acontecem no governo do ex-presidiário, uma verdadeira cortina de fumaça, do qual a Polícia Federal, que hoje em dia não passa de uma estase. A Polícia Secreta
do senhor Alexandre, abrindo o caminho para uma possível guerra civil, já que tem muitos militares que decidiram não bater continência para esses bandidos, após o chefe do comando dos anfíbios da Marinha se envolver para impedir que Lula e sua quadrilha saqueasse o dinheiro do contribuinte que deveria ser usado para fins de defesa do país. Como bem declarou o chefe do Estado-Maior, de que poderia acontecer uma guerra e o Brasil seria um dos envolvidos, já que a constante ameaça do amigo do ex-presidiário de invadir um país vizinho, e isso arrastaria o Brasil para uma iminente guerra, mandando um duro ultimato para a excelência do STF de que ao menos as forças especiais não irão aceitar uma ditadura do poder judiciário no Brasil. O comandante do Exército, Tomás Paiva, envolvido em vários escândalos de corrupção, chegando até mesmo ser condenado pelo STM, após o tribunal julgar precedente a acusação de vários militares de que o comandante do Exército formou uma quadrilha para desviar dinheiro do orçamento, juntamente com o Poder Executivo, liderado pelo ex-presidiário. O 1º Batalhão de Forças Especiais do Exército, uma unidade de elite, cujo chefe, Tenente Rogério Cunha, acusou prontamente o comandante Paiva de ter vendido armas do arsenal de guerra. Após a inteligência do Exército, chefiado pelo general Décio Luiz, descobrir que mais uma vez o comandante nomeado pelo ex-presidiário estaria envolvido com mais um esquema, e dessa vez algo ainda muito mais grave: armamento pesado nas mãos de traficantes. Ao que parece, desviar dinheiro do orçamento do Exército não foi o suficiente para o Tomás Paiva. Os militares das Forças Armadas pediram imediatamente a prisão do comandante. A força de elite do Exército, que jamais se envolveu em um conflito interno pela primeira vez na sua história desde sua criação, estão ordenando que o comandante nomeado por Lula seja preso imediatamente. O general Carlos Pimentel, que comanda o Centro de Operações Especiais do Exército, também apoia a decisão de mandar prender Tomás Paiva. De acordo com o general, é de extrema gravidade que um oficial do mais alto grau do Exército esteja envolvido em tráfico de armas do arsenal de guerra. Para o general-chefe da inteligência do Exército, que havia anteriormente descoberto os esquemas de Tomás Paiva, mesmo antes de assumir o comando do Exército, alertando o Estado-Maior que a nomeação de Paiva para comandar a corporação traria desgraça e humilhação para as Forças Armadas. Um grande número de oficiais militares do Exército foram até o Superior Tribunal Militar para denunciar o esquema patrocinado por Paiva, do qual ajudou a desviar um montante milionário do orçamento do Exército. Oficiais que foram ameaçados para destruir evidências dos crimes cometidos por essa quadrilha. O general-chefe do Estado-Maior do Exército, Fernando Santana, elogiou a brilhante investigação do general Décio Luiz, do qual foi através do Departamento de Inteligência que descobriram o maior esquema de corrupção dentro das Forças Armadas. Além do mais, os generais apontados pelo Tribunal Militares, traidores, corruptos e bandidos, serão expulsos do Exército, visto que o STM está usando a lei de traição para punir severamente os envolvidos. É competência do Superior Tribunal Militar resgatar a lei e a ordem.